o paranormal não vem para nossa realidade de maneira fácil. Você já ouviu muito isso, eu já ouvi muito isso, mas você já se perguntou como o paranormal vem para a nossa realidade? Como funciona essa travessia do paranormal da membrana para o nosso mundo real? E por que essas criaturas aparecem de formas diferentes? Acho que você sabe essas respostas, mas se não sabe, vem com o pai que hoje eu vou dar uma explicadinha de como o outro lado vem para nossa realidade. Salve, salve meus crias, bem-vindos ao canal Bado Nerdola, eu sou o Tavis e hoje eu vim explicar como funciona essa passagem das criaturas do outro lado para nossa realidade. Esse vídeo é para quem ficou um pouco confuso de como essa parada funciona, principalmente vendo a explicação do Selbit, ficou meio perdido, os incidentes do Paint são um negócio louco. Por isso, se você tiver alguma dúvida ou recomendação de vídeo, os comentários estão aí, mano. Sempre bem-vindo a ideias novas. Não se esquece, se tu não tá inscrito, o YouTube não te avisa quando sai vídeo novo, hein, doidão? Papo reto, tá perdendo todos os vídeos que saem aqui no canal. Se inscreve aí pra receber mais conteúdo de ordem, de jogos, reviews de jogos, lore e um monte de coisa, meu. Então, vamos pro que interessa. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes para ficar mais fácil para vocês entenderem. Vamos dividir em realidade, nosso mundo real, com regras normais e tudo mais, e o outro lado, uma dimensão que a gente não tem ideia de como funciona e como compreender. Para começar, a gente não vai muito longe. Que tal começar aqui mesmo? Parece mais confortável, não é? Acho que vale a pena a gente começar com a realidade. A realidade é o mais simples de se explicar. É literalmente nosso mundo real. Mundo esse que tem regras e normas pra gente seguir. Tipo, 1 mais 1 é igual a 2, água quente queima o corpo, a aposta é banida do Brasil, mas telecena e jogo do tigre tá valendo. Coisas assim, regras no nosso mundo que são estabelecidas. Mas tem uma coisa que abala a mente do palhaço. Abala todo o sistema e quebra tudo. O medo. Não temos muitas informações do medo. Isso é algo que devemos esperar até o enigma do medo sair. Mas o que sabemos é, esse medo é o que gera os problemas, que gera o início dessa passagem. Mas como esse medo é criado? Como que esse medo surge na nossa realidade? Simples. Ele vem de histórias de terror, traumas, creepypastas, Herobrine também. Acho que não. Todo mundo da época do início do Mine tinha um medo enorme pelo Herobrine. Por isso, para facilitar as coisas, eu vou explicar para vocês usando o Herobrine como exemplo. Todo esse conto gerado por ele, conhecimento de todas as pessoas sobre essa lenda, o medo constante dessa criatura, foi o que deu o problema principal disso tudo. A fissura da membrana. Eu disse que iria resumir esse vídeo em duas partes, mas a gente entrou na limiar dessas dimensões, e precisamos explicar o que é a membrana para aqueles que não sabem ou não lembram. A membrana é o que separa, entre aspas, a realidade e o outro lado. Eu digo entre aspas, porque eu não vejo ela como algo que separa, mas sim algo que defende a passagem do outro lado para nossa realidade. Ela impede a passagem de entidades para nossa realidade. Mas e quando ela é quebrada? Quando ela é fissurada? O que acontece? Para isso, a gente vai ter que girar a moeda e falar um pouco sobre o outro lado dessa história. Diferente da realidade, a gente não sabe exatamente como é o outro lado. O que sabemos é que as regras são diferentes. Eu não vou dizer que não tem regras, porque tem até alguns conceitos sobre entidades sendo opressoras uma das outras e outros fatos lógicos e normas. Mas lá é loucura completa. É tão louco que quando tu transcende, você esquece quase tudo que você aprendeu sobre o outro lado pra tua cabeça não virar uma geladeira Electrolux e 2 portas sem água na frente. Imagine que aqui, 1 mais 1 é igual a 2. Lá, 1 mais 1 é igual a... Lá as regras são meio loucas. Mas como eu disse, elas existem e tem uma que é sobre a passagem das entidades. Eu vou explicar de duas formas pra vocês, pra mostrar que eu sou um cara muito maneiro e descolado. Primeiro da forma mais técnica e depois da forma mais simplificada. Vamos lá. Voltando pro Herobrine, imagine que todo mundo com esse medo enorme pelo bichão aí faz com que a membrana seja fragilizada. Abre-se um rombo na membrana por causa desse medo excessivo e conhecimento de várias pessoas sobre a mesma lenda e criatura que criam espaço para o paranormal passar para nossa realidade. Porém, esse não é qualquer rombo. Esse rombo tem o formato do Herobrine, porque o medo que a gente tem dele gerou um buraco igual a ele. Uma das entidades do outro lado, maluco safo, pensou: vou passar, quero fazer uma baguncinha na realidade e olha só, abriram a porta pra mim. Só que as regras são diferentes.
As coisas aqui são diferentes. Então, para ele conseguir passar, ele teve que ser esperto. A entidade passa pela membrana, porém tentando se encaixar na forma que o buraco foi criado segundo as regras da realidade. Lá ele e vamos lá. Porém, como as regras desses dois lados entram em conflito, dá um erro no bagulho e faz a entidade passar como ela pensa ou deu para passar. Deu para entender? Fala, dei. Não? Você não entendeu ainda? Ainda tá perdido e eu falei em sumério pra você? Calmou que eu falei que ia mandar o papo reto. Então não vou passar a cal incompleta, né, pai? Vamos falar de uma forma mais simplificada e usando o exemplo. Você aí já viu aqueles brinquedos de bebê que é um cubo, onde a tampa tem vários formatos e o bebê ganha vários bloquinhos de formato diferente? Imagine comigo aqui, ó. O interior da caixa é a nossa realidade, nosso mundo. A tampa do brinquedo é a membrana. Só que a gente foi lá, ficou com cagaço do Herobrine e sentimos muito medo de algo. E esse medo foi responsável por criar os buracos do brinquedo em vários formatos diferentes. Agora, imagine que os blocos desse brinquedo são as entidades do outro lado. Vamos pegar uma entidade. Que tal a entidade triângulo? Por exemplo, ela quer muito passar para a realidade, ela quer muito entrar naquele quadrado. Aí ela olha lá e vê um círculo na tampa, um buraco de um círculo na tampa do brinquedo. Ela pensa, vou passar nem que se for na marra. Aí o triângulo vai no círculo e tenta passar. Faz força, vai, nossa, vai muita força, muita força, até que bum, ela consegue. Ela se deforma ficando menor e encaixa nesse círculo. Ela passa e cai na nossa realidade. Só que o que antes era um triângulo ou uma entidade tá totalmente desfigurada e deixou de ser um triângulo para se encaixar no buraco do círculo e nos padrões da sociedade moderna, lacrei. Basicamente é isso que acontece com a entidade. Ela é um triângulo, tenta passar no círculo, se deforma, transformando em algo que seja menor e consegue passar no círculo. Claro, isso é só um exemplo, cara. Não precisa ser exatamente igual. Nossa, tem que ter a variável aqui na tampa, você não falou. Mas é uma ótima forma de se entender essa passagem, tá, menor? Pô, caria, YouTube, não me censure. A gente tem medo. O medo abre a porta da membrana, a entidade tenta passar, se molda no formato da porta, dá BO porque as coisas são diferentes e ela vem de uma forma desfigurada, porém seguindo um pouco do medo base do bagulho. E é assim que o paranormal vem pra nossa realidade. Você já se questionou se o que o Cellbit quer dizer com de maneira fácil não é sobre a frequência e sim da forma que ela vem? Outra coisa interessante é, nem sempre as criaturas vão ser as mesmas. Você pensa, ai, mas os zumbis de sangue sempre são iguais. Todas as vezes que eles aparecem, eles tinham o mesmo formato, o mesmo corpo. Eles não seguem esse padrão? Eu vou dar um exemplo do amigo imaginário, sem face e chame do que quiser. Vocês perceberam que durante toda a temporada de Segredo na Ilha, ele foi criado e moldado a partir do medo do pessoal da ilha. O problema começou quando ele estava sendo moldado e criado de uma forma específica. Capa, buraco na cara e lama ou sangue, sei lá o que, saindo da cara dele. Essa foi a forma que a entidade foi criada pelo mestre dentro do RPG, pelo malucão lá que eu esqueci o nome. Espera, tá faltando algo nessas características deles. E os tentáculos? Esqueceu, doidão? Tá moscando, Tabs? Aquieta a bunda, escuta. Calma, calmou. Nossa, calma. Depois de já ter sido criado dessa forma, ele sofreu uma alteração. O mestre teve a ideia de pôr tentáculos na criatura. Mas por quê? A criatura mudou assim do nada? Glow up? Não sei se vocês lembram, eu muito pouco. Mas a Bárbara, uma das personagens da campanha, disse uma vez que ela teve um sonho com tentáculos estranhos atacando ela. Isso gerou um medo nela. E o que a gente aprendeu durante todo esse vídeo? Que o medo, meus jovens, ele é o responsável de muito borogodó por aí. Nossa senhora, perdi 15 anos da minha vida falando borogodó. O medo influencia nas entidades. E o medo da Bárbara mudou a criatura que já estava moldada. Então é por isso que, independente de qualquer campanha, qualquer criatura pode ser diferente, dependendo do medo das pessoas ou da mesa de jogadores. Entenderam finalmente como funciona essa passagem? Espero que sim. Se não, pode deixar aí nos comentários alguma pergunta ou alguma dúvida que você queira saber que se torne vídeo pro canal. Não se esqueça de se inscrever. É isso aí, valeu, falou, até mais, fui, tchau.